Geografia e a gente vai entender um pouco mais do conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. O tema da aula é população. Bom, o estudo de população é muito importante para que a gente possa conhecer um pouco mais uma região, um local. É comum que a gente faça esse tipo de estudo para poder definir se um local tem um desenvolvimento humano maior, econômico e outras características. Algumas vezes, e é muito importante, que quando um político ou um gestor vai desenvolver um produto ou uma política pública, ele faça um estudo de população para conhecer. A gente pode fazer estudos de população para vários segmentos da economia e da vida. Como a gente já falado, um político que vai fazer uma política pública, ele precisa conhecer os indicadores da população para poder desenvolver uma política pública ajustada. Do mesmo jeito que um grande produtor, um grande dono de fábrica ou alguém que vai desenvolver um produto também deve conhecer o seu público para poder saber que tipo de produto se adapta melhor. Então, se é um produto de alta classe, de classe menor, eu preciso saber como essas pessoas vivem e de que forma elas vão se organizar. Através do estudo de população eu posso fazer esse tipo de característica. Claro que eu posso estudar uma grande população, então eu vou apresentar indicadores como o Brasil, e aí eu tenho institutos para isso. No caso do Brasil nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eu também posso fazer estudos de grupos mais específicos. Eu posso estudar um grupo específico de imigrantes que moram numa determinada região, ou um grupo específico de mães jovens, ou um grupo específico de jovens até tal idade, de tal renda. Eu posso dividir esse grupo e entender um pouco melhor. O importante é que eu tenha estudo de população para poder desenvolver melhor o conhecimento daquela determinada região. Lembre-se que quando a gente fala de geografia, a gente vai observar vários fatores. E os seres humanos são fatores que são importantes para o entendimento do espaço geográfico. Nesse caso, a gente está olhando a população, as pessoas que ocupam esse local e tentando entender como elas se organizam. Bom, alguns conceitos são importantes para que a gente possa estudar a população. Na verdade, são conceitos importantes, inclusive, para a gente definir algumas características da população. A gente vai ver isso ao longo de algumas aulas. Agora, a gente vai entender os estudos dessas populações e as taxas que eu utilizo para conhecer melhor a população. A primeira taxa que a gente está vendo é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela vai medir o percentual de nascimentos em uma determinada área. Então eu vou pegar um grupo e vou analisar. Então eu posso olhar a taxa de natalidade de um bairro, de uma localidade. Geralmente eu vou observar de uma forma mais ampla, um município, um país, um estado. Eu vou observar uma região de uma forma mais ampla para entender melhor as condições dessa taxa de natalidade. A gente vai entender mais para frente o porquê disso. Agora a gente precisa entender que essa taxa mede o percentual de crescimento. Como é que ela vai fazer isso? Eu tenho um cálculo e esse cálculo vai pegar o total de nascimentos sobre 1.000 habitantes. Existem outras formas de fazer esse cálculo, mas basicamente é esse. Eu vou tentar definir o total dessa população. A minha taxa de natalidade seria mais ou menos assim. Se eu tenho uma família de 10 pessoas e nasce uma criança nessa família, eu vou apresentar uma elevação na minha taxa de natalidade. Porque eu tenho um grupo de população e nasceu uma criança. Então eu tenho uma taxa de natalidade positiva. Claro que eu posso fazer cálculos mais desenvolvidos sobre isso. Mas pra gente basta saber que quando eu tenho um número de nascimentos, eu vou calcular esse número de nascimentos e eu vou ver se essa taxa é positiva ou negativa. No caso, se eu tive um nascimento nessa família, eu tive uma taxa positiva de crescimento. Então é importante por causa disso. Bom, e a gente vai ver aqui a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, assim como a taxa de natalidade, é um indicador importante para que a gente possa entender melhor a organização de uma determinada área. E o que ela vai medir? Se a taxa de natalidade vai medir o total de nascimentos, a taxa de mortalidade vai medir o total de óbitos de uma determinada área. Óbito equivale às mortes, quantas pessoas faleceram nesse período. Como eu vou fazer esse cálculo? Da mesma forma que eu faço o cálculo da taxa de natalidade. Eu vou colocar aí, na verdade, o número total de óbitos sobre 1.000 habitantes. Então eu faço essa mesma lógica para poder desenvolver
o meu estudo. Por que isso é importante? Porque eu posso, inclusive, dizer como se organiza aquela região vendo o total de nascimentos e o total de óbitos. Eu posso dizer se uma região está mais desenvolvida ou menos observando esses indicadores. Por quê? Locais que vão apresentar um desenvolvimento humano maior têm como característica uma taxa de mortalidade X e uma taxa de natalidade próxima. Não X exatamente, mas muito próxima. Isso porque eu tenho tendências de crescimento ou redução da população. A gente vai entender isso melhor quando for entender as fases e a transição demográfica, que são outras características. Mas para agora é importante que você saiba que eu posso estudar uma região olhando esses indicadores. Voltando à história da família, quando a gente está olhando a taxa de natalidade, a gente está olhando o total de nascimentos. Então, se eu tenho 10 pessoas, nasceu uma pessoa, eu estou olhando aí que eu posso observar que essa população cresceu, né? Eu tive um aumento porque eu tenho uma taxa de natalidade alta e, nesse caso, se eu fosse olhar minha taxa de mortalidade, seria 0, né? Já que não morreu ninguém. Trazendo isso para a mortalidade, seria a mesma coisa de eu ter uma família de 10 pessoas e faleceu uma pessoa, um membro dessa família. Então, eu tive, na verdade, uma redução dessa população e uma taxa de natalidade maior do que uma taxa de mortalidade maior do que uma taxa de natalidade. Nesse caso, a taxa de natalidade seria 0 porque ninguém nasceu. A gente só vai detectar uma taxa de mortalidade. Claro que numa população maior não dá para você fazer esse tipo de cálculo, porque sempre vai a gente sempre vai indicar algum nascimento, né, e sempre vai apresentar algum óbito. Eu sempre vou observar essas duas questões. Então é importante que eu faça esses cálculos para poder entender também como essa população se desenvolve. A gente vai ver especificamente isso mais para frente, mas eu já posso adiantar que um número maior de óbitos pode identificar alguns problemas, como violência ou falta de acesso a medicamentos, as características que vão contribuir para que a população viva menos e tenha um índice de mortalidade maior. Assim como a natalidade alta também pode apresentar alguns indicadores, como falta de acesso a métodos contraceptivos, né, outras características que a gente vai ver com mais clareza. Esses são os dois indicadores que vão medir o nascimento e o óbito. A taxa de natalidade vai medir a quantidade de nascimentos, né, o crescimento da população, e a taxa de mortalidade vai medir o total de óbitos, né, a porcentagem de óbitos que eu tenho numa região. Bom, e a relação entre essas duas taxas vai ser o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo eu vou observar como? Eu vou ver se essa população está crescendo ou se ela está se reduzindo. Então, aqui, como é que eu vou medir? O crescimento vegetativo ele é medido pelo crescimento ou não de uma determinada população. Eu costumo colocar essa sigla aqui para se desenvolver, né, para dizer que aquilo é um crescimento vegetativo. Eu posso ter um crescimento positivo, ou seja, eu tenho um crescimento da população, ou um crescimento vegetativo negativo, eu tenho uma redução. Eu sempre vou chamar de crescimento vegetativo. Se ele for negativo, eu vou entender que a população está reduzindo. Se ele for positivo, eu vou entender que a população está crescendo, né? Eu tenho essa relação. Como eu faço esse cálculo? É o mais fácil da gente entender. O crescimento vegetativo, ele vai ser entendido como a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, nessa lógica de família que a gente tinha. Se a minha família tem uma natalidade de 2, digamos que uma família de 10, e nasceram 2 crianças. Se essas 2 crianças, né, se dentro dessa família eu tive um crescimento de 2 crianças, e eu tive um óbito, então uma pessoa veio falecer nessa família, na verdade eu tenho um crescimento vegetativo positivo, porque nasceu mais gente do que faleceu. Então eu tive aqui um descrescimento vegetativo, ele foi positivo, né? Então essa é uma forma que a gente pode observar. Uma outra forma seria se a minha taxa de natalidade fosse de 1, então nasceu uma criança e morreram 2 parentes. Então eu tive, nessa família de 10 pessoas eu tive um óbito de 2 pessoas. 2 pessoas vieram a falecer. Nesse caso, o meu crescimento vegetativo seria negativo. Eu tenho um saldo negativo, porque eu tenho mais óbitos do que nascimentos. Então eu vou chamar de crescimento vegetativo, mas eu vou chamar ele de negativo porque eu não tive um crescimento dessa população. Às vezes, em alguns casos, isso pode acontecer. Eu tenho uma mortalidade maior do que a natalidade. Então eu vou observar que a população tende a reduzir. Então essas são as formas que eu tenho para observar.
Vamos ver mais pra frente por que isso pode acontecer. Mas nesse momento a gente precisa entender essa forma. Claro que esse cálculo é um cálculo simplificado, né, para a gente entender como funciona. Um cálculo de uma população ele é mais completo, ele vai ver porcentagens, ele vai calcular mais coisas. Mas pra gente aqui é importante que a gente entenda que eu posso fazer essa relação. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau.